Olá, amigos do YouTube, tudo na bênção? Aqui, Pastor Eber Ramos. Sejam muito bem-vindos a mais uma oração, a oração da meia-noite. Vamos iniciar. Mas antes mesmo de orarmos juntos, permita-me te fazer um convite. Respire fundo e silencie o coração. Em meio às pressões, vozes, medos e ruídos desta vida, há algo precioso que você não pode ignorar. Deus ainda fala. E mais do que isso, Ele é bom sempre. Talvez você já tenha ouvido essa frase: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. No começo, pode soar como um clichê evangélico, algo que dizemos quase por hábito. Mas a verdade é que quanto mais a vida nos fere, mais essa frase ganha profundidade. É nos dias escuros, nos vales de lágrimas, quando tudo parece incerto, que essa verdade se torna um abrigo. O Salmo 145, 9 nos lembra com clareza: o Senhor é bom para todos. A sua misericórdia alcança todas as suas obras. Ele não é bom apenas para os perfeitos, os fortes, os que sempre acertam. Ele é bom para todos. Para o quebrado, o confuso, o fraco, o arrependido e sim, para você. Sua bondade não é seletiva. Seu amor não é condicional. A compaixão de Deus envolve tudo o que Ele criou. Você já reparou como as verdades mais repetidas na fé cristã são justamente as que mais precisamos lembrar? Nós ouvimos tantas vezes que Deus é bom, que Ele é fiel, que Ele cuida de nós, mas nos momentos de dor, essas palavras parecem distantes, quase irreais. Só que é justamente nesses momentos que precisamos nos apegar a elas com toda a força. Quando os planos falham, quando as respostas não chegam, quando a espera parece eterna, quando o coração está quebrado e nada faz sentido, Deus continua sendo bom. Ele não muda com as circunstâncias. Sua fidelidade não depende do que estamos sentindo. Ele não deixa de ser quem é, só porque a nossa vida está em crise. A bondade de Deus é como um alicerce firme debaixo dos nossos pés. Mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, o próprio Salmo 145, no versículo 8 a 11 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus fiéis te bendirão. Falarão da glória do teu reino e proclamarão o teu poder. Você consegue perceber? A misericórdia, a paciência, a compaixão e a bondade não são apenas qualidades de Deus. Elas são o coração dele. Ele não se irrita quando você tropeça pela centésima vez. Ele não se afasta quando você não consegue mais orar. Ele continua dizendo: volte para mim. Talvez você esteja passando por um tempo de silêncio. Os céus parecem fechados, as orações sem resposta e o coração se cansa de esperar. É nesse lugar que muitos começam a duvidar. Será que Deus ainda me ouve? Será que Ele se importa comigo? Mas permita-me te lembrar, a bondade de Deus não depende da sua percepção, mas da natureza dele. Deus é bom quando tudo vai bem e continua sendo bom quando tudo parece desabar. Ele é bom quando cura e também quando escolhe não curar. Ele é bom quando diz sim e com a mesma perfeição quando diz não ou
ainda não. Deus não é bom só quando você vence. Ele é bom quando você está perdido, cansado, em lágrimas, lutando para acreditar. E se você conseguir se lembrar disso nos dias mais escuros, então você descobriu o segredo de uma fé madura. A fé que confia mesmo sem entender. Veja o que a palavra diz em 1 Crônicas 29:11. Tu és, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, pois teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Esse Deus que reina sobre tudo e todos, usa o seu poder não para esmagar, mas para amar. Ele poderia julgar, mas prefere estender a mão. Ele vê o que você não vê. Muitas vezes, aquilo que chamamos de rejeição foi, na verdade, proteção. Aquela porta que não se abriu. Aquele relacionamento que acabou. Talvez tenha sido livramentos disfarçados. A verdade é que Deus nos ama tanto que às vezes Ele diz não. Diz não para as coisas que mais queremos. E não porque Ele quer nos frustrar, mas porque Ele enxerga o que está adiante. Enquanto nós vemos o agora, Ele vê o amanhã. Enquanto nossos olhos se fixam na dor, os olhos dele estão firmes no propósito. Você já parou para pensar que algumas orações não respondidas foram, na verdade, respostas de amor? A porta que não se abriu, a pessoa que saiu da sua vida, o plano que não deu certo. Pode ser que tudo isso tenha sido um não de um pai que cuida demais para te deixar seguir rumo à destruição. Ele é um bom pai, até quando não entendemos. E se pudéssemos ver o que ele vê, agradeceríamos até pelas perdas. Por isso, hoje eu te convido. Não baseie sua fé no que você sente, vê ou entende. Não espere tudo se alinhar para então confiar. Às vezes, o maior ato de adoração é simplesmente dizer: Senhor, eu não compreendo, mas eu ainda creio que tu és bom. Porque a bondade de Deus não é uma emoção, é uma realidade eterna. Ele permanece quando tudo muda. Ele é o alicerce seguro quando o chão parece sumir. A bondade de Deus não depende da estação que você está vivendo, ela é constante. E se você olhar para trás, verá isto claramente. Lembra dos momentos em que você achava que não suportaria? Você está aqui. Lembra daquele tempo em que achou que seria o fim? Não foi. Deus estava lá, silenciosamente sustentando você. Às vezes, a bondade dele não se manifesta com barulho, mas com delicadeza. Ela aparece em um gesto inesperado, em uma paz que não se explica, numa força que surge quando você queria desistir. É aquele consolo que vem sem você saber de onde, mas que você sabe no íntimo que veio do céu. Deus é bom quando ele age de forma visível e é igualmente bom quando trabalha em silêncio. E mesmo quando você se sente esquecido, você está sendo sustentado. Ele nunca se distrai, nunca se atrasa, nunca abandona. Lembre-se do que diz o Salmo 27, 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere pelo Senhor, seja forte, coragem, espere pelo Senhor. Hoje, talvez sua alma esteja abatida, sua fé enfraquecida. Talvez tudo que você consiga dizer seja: Deus, me ajuda. E sabe o que ele responde? Eu
estou aqui. Se hoje você está se sentindo esquecido, exausto ou confuso, receba essa verdade. Você está nas mãos de um Deus fiel. Um Deus que não te abandona quando você falha, que não te ignora quando você chora e que não se afasta mesmo quando você tem dúvidas. A fidelidade de Deus é um abrigo em tempos difíceis. Ele é fiel quando você está em alta. Ele é fiel quando você está quebrado. Ele é fiel quando você canta com alegria. E é fiel quando o único som que sai da sua alma é o silêncio. A Bíblia nos ensina que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se ele foi bom em sua história no passado, ele continuará sendo bom no presente e também no futuro. Veja o que diz Isaías 40:14. Com quem Deus aprendeu sabedoria? Quem lhe ensinou a maneira correta de agir? Quem lhe mostrou a sabedoria? A resposta é simples: ninguém. Porque ele é a própria sabedoria. Ele vê o que você não vê, entende o que você não entende. Ele conhece as profundezas da sua alma, até mesmo aquelas áreas que você esconde de todos. Ele conhece as perguntas que você nunca teve coragem de fazer, os sonhos que você já enterrou, as dores que você diz ter superado, mas que ainda latejam lá no fundo. E mesmo assim, ele continua te amando com o mesmo amor puro, forte e constante. O amor de Deus não é como o amor humano, limitado, condicional, instável. Deus não desiste de você. Ele não se cansa da sua fragilidade, não se irrita com a sua lentidão, não se afasta por causa das suas quedas. Ele te escolheu sabendo que cada falha que você ainda teria. Ele é o Pai que te chama de volta, mesmo quando você erra. É o Salvador que se entrega por você antes mesmo de você pedir perdão. É o Senhor que te envolve com graça quando você merecia juízo. É o Deus que reescreve sua história com misericórdia e não com condenação. Jesus não veio por aqueles que já estavam bem. Ele veio por mim e por você. Por todos os que sabiam que precisavam de um Salvador. Ele não esperou que você estivesse pronto. Ele não exigiu que você fosse perfeito. Ele veio ao seu encontro do jeito que você estava. Salmo 25, 8 ao 10. Bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina-lhes o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Deus não apenas aponta a direção, ele caminha com você. Mesmo quando o caminho passa por vales escuros, mesmo quando o percurso é duro e desconhecido, ele vai à sua frente, te guia com paz, te cobre com amor e permanece ao seu lado. Jesus, o Filho de Deus, deixou a glória dos céus para pisar nesse mundo quebrado por causa de mim e de você. Ele não veio pelos justos, ele veio pelos cansados, pelos fracos, pelos pecadores, pelos que sentem perdidos. Ele veio por nós. E mais do que vir, ele ficou. Mesmo quando você fugiu, ele permaneceu. Mesmo quando você resistiu, ele continuou te chamando. Mesmo quando você caiu pela milésima vez, ele não te abandonou. Ele escolheu a cruz sabendo dos seus pecados. Ele escolheu morrer para que você tivesse vida. E agora, ele convida você a responder esse amor com entrega. Talvez você não consiga retribuir. E tudo bem. Ele nunca pediu isso. Mas você pode se render.
pode viver de forma que diga: obrigado, Jesus, por não desistir de mim. O Espírito Santo está aí com você, nesse exato momento, dizendo: deixe-me entrar em cada canto do teu coração. Deixe-me curar o que você tem escondido. Permita-me que eu te guie nos caminhos da bondade do Pai. Muitas vezes, o não que recebemos é um presente disfarçado. O tempo de espera não é castigo, é preparo. A porta que se fechou talvez tenha sido proteção. A fé madura diz: mesmo sem entender, eu continuo confiando. E é essa fé que Deus honra. Meus queridos, vamos orar. Vamos clamar a Deus nesse momento. Peça que Deus te abençoe, que acalme o seu coração. E vamos juntos clamar a Deus. Senhor, hoje eu escolho descansar na tua verdade. Escolho calar as vozes do medo, da dúvida, da culpa e da pressa. E me lembrar de quem tu és, bom, fiel, imutável, amoroso. Mesmo quando tudo ao meu redor oscila, tu permaneces firme. Em tua presença eu não preciso fingir. Não preciso ter todas as respostas. Não preciso entender tudo para confiar. Em ti, sou completamente conhecido e ainda assim plenamente amado. Tu és o meu abrigo quando a tempestade vem. Tu és o meu lugar seguro quando o mundo desmorona. És a minha paz no caos, a minha força na fraqueza, a minha esperança em todo o tempo. Espírito Santo, continue me moldando. Ensina-me a ver que até os nãos de Deus são bondade. Que o tempo de espera não é abandono, é graça. Que cada passo da caminhada tem um propósito. Hoje eu declaro, Senhor, tu és bom. Mesmo aqui, mesmo agora. Ainda que a resposta demore, ainda que os caminhos sejam diferentes do que eu esperava, tu continuas sendo o meu Deus. Por isso, eu te agradeço, por me amar quando me senti desprezível, por me levantar quando não conseguia mais caminhar, por me cobrir com misericórdia em vez de julgamento, por me dar recomeços quando só havia escuridão. Senhor, abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários uma declaração de fé. Coloque aí um amém, um glória a Deus. Senhor, tu és bom o tempo todo. Compartilhe essa oração com alguém que precisa ser lembrado do amor e da bondade de Deus. E se você precisa de uma oração específica, escreva aqui nos comentários. Será uma grande honra interceder por você. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esta palavra. Um forte abraço, fique com Deus e tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.